Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Telediabetes. Sou Lucene Paiva, endocrinologista e professora da UEA. Hoje, videoaula 7, tema Neuropatia e pé diabético. Objetivo, identificar e prevenir o pé de risco. Então, inicio compartilhando algumas colocações. Perdi a sensibilidade nos pés. Estava dormindo e meu neto notou que tinha um prego no meu pé direito. Paulo, 55 anos, pescador. Quando ando, tenho a sensação que estou pisando em pequenos pregos. Maria Tereza, 61 anos, dona de casa. Bom, ao abordar o pé diabético, é preciso falar sobre a terceira complicação microvascular dessa comorbidade, que é a neuropatia diabética. Então, a neuropatia diabética, ela representa a complicação crônica mais prevalente, chegando a afetar 50% dos pacientes com diabetes. E as manifestações clínicas são muito variadas. Pode acometer qualquer fibra nervosa, em qualquer região do organismo. E desde um quadro indolor até um quadro extremamente doloroso, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico. O certo é que ela representa risco para úlcera nos pés, amputações e morte súbita por arritmia cardíaca. E mais, ela é confirmada somente após exclusão de outras causas, como deficiência de vitamina B12, neurite herpética e doença reumatológica. A neuropatia diabética, ela pode ser dividida em dois grupos: polineuropatias simétricas generalizadas e neuropatias focais e multifocais. A forma mais comum, tema da nossa aula, tema principal, é a polineuropatia simétrica generalizada, que pode ser sensitivo-motora crônica, sensitivo-aguda e autonômica. Outra importante informação é saber que os nervos possuem fibras finas e fibras grossas. As fibras finas, elas são responsáveis pela condução da dor, temperatura e função sudomotora. E a fibra grossa, ela é responsável pela pressão plantar, ou seja, pela sensibilidade na planta dos pés, pela propriocepção, que é o sentido de posição, é aquele exame que nós fazemos movimentando o dedo do paciente, para cima e para baixo, para cima e para baixo, e perguntando ao paciente, onde foi que eu parei esse dedo? Pelo equilíbrio e pela mobilidade articular também. Um detalhe, a eletroneuromiografia, que é um exame muitas vezes utilizado para diagnóstico diferencial, para saber se o acometimento nervoso deve-se ao diabetes ou, por exemplo, a uma compressão nervosa, ela só vai detectar alteração de fibra grossa. Então, muitas vezes esse exame pode vir normal, mas o paciente tem sim neuropatia diabética porque está em uma fase somente de acometimento das fibras finas. Então, vamos falar das polineuropatias simétricas generalizadas, que são a forma mais comum no diabetes. Então, um detalhe, elas não ocorrem em resposta a um estímulo. Eu não preciso ter um trauma, eu não preciso ter uma pressão para desencadear esse tipo de dor. E geralmente ela vem no período noturno, é justamente o período que o paciente relaxa e sente aquela manifestação nervosa. Como eu disse, são de três tipos: sensitivo-motora crônica, sensitivo-aguda e autonômica. Então, a seta aqui aponta a forma mais comum dentre elas, que é a sensitivo-motora crônica, que vai acometer principalmente os nervos mais longos e a parte distal desses nervos, levando ao acometimento conhecido no passado como tipo luva e tipo bota. Então, detalhando a sensitivo-motora crônica, simétrica e distal. O paciente pode apresentar parestesias, que são sensação de formigamento, agulhada dormência, desestesia, que é a sensação de dor,
uma dor ora em queimação, ora em pontada, ora em facada, ora em choque. Ele pode apresentar hiperalgesia, que é uma dor intensa a um estímulo pouco doloroso, uma alodínia, uma dor ao estímulo não doloroso, como ao simples toque do lençol nos pés. Ele pode apresentar acometimento motor. Então, veja, o acometimento motor já vai ser por acometimento de fibra grossa. Então, esse paciente vai ter fraqueza muscular, vai apresentar sinal da prece, que eu vou mostrar no próximo slide, e dedos em martelo por atrofia da musculatura interóssea. Pode apresentar também desautonomia periférica, com sensação de esfriamento e pele seca que leva a fissuras nos pés. Então, aqui, o sinal da prece, eu posso pedir para o paciente simplesmente fazer esse sinal da prece. Então, quando ele já tem acometimento da fibra grossa, ele não consegue encostar completamente os dedinhos, né? E aqui nos pés, quando ocorre atrofia da musculatura do interósseo, levando ao dedo em martelo, com aumento da pressão aqui, na parte superior dos pododáctilos. Então, o simples caminhar, o simples atrito ao sapato pode levar inicialmente a um calo, posteriormente a abertura de uma úlcera. E também vai levar ao aumento da pressão na parte de baixo, na planta desses pés. Bom, sensitiva aguda. Ela é rara e independe de outra complicação do diabetes. Então, geralmente ela não vem associada a uma retinopatia ou uma doença renal do diabetes. Ela vai ocorrer pelo desequilíbrio rápido da glicemia. Ela é vista nos quadros de complicações agudas, cetoacidose diabética, estado hiperglicêmico, hiperosmolar não cetótico. Então, o início é agudo ou subagudo, manifestando-se com uma dor intensa, tão intensa que vem acompanhada de perda ponderal significativa devido à ausência da fome. Esse paciente tem uma caquexia neuropática, vem acompanhado de depressão e disfunção erétil nos homens. A recuperação é transitória, ocorrendo dentro de 12 meses. Outra forma é a neuropatia autonômica. Então, a neuropatia autonômica ela pode acometer qualquer sistema do nosso organismo. Ela pode acometer o sistema cardiovascular, gastrointestinal, urogenital, pode levar à disfunção sudomotora, ao quadro de hipoglicemia sem sintomas. Então, o paciente não vai apresentar aqueles sintomas beta-adrenérgicos de palpitação, sudorese, fome, podendo passar direto para os sintomas neuroglicopênicos, como convulsão e coma, além também de alteração da função pupilar. A nível de sistema cardiovascular, ela é importante, pois ela aumenta muito o risco de morte nesse paciente. Ela pode ser responsável pela presença de taquicardia de repouso, é aquele paciente que mesmo deitado, relaxado, não apresenta queda da sua frequência cardíaca. Esse paciente pode apresentar ainda hipotensão ortostática e ou pós-prandial e pode apresentar morte súbita, seja por um infarto sem dor. Então é um paciente que tem neuropatia autonômica, ele não vai ter aquela dor típica do infarto. O máximo que ele pode apresentar são equivalentes anginosos como sensação de empachamento ou uma dor em queimação, né? Ou ainda uma arritmia maligna. A nível do trato gastrointestinal, esse paciente pode ter uma gastroparesia diabética, que seria disfagia, pirose, plenitude, o que leva à variabilidade glicêmica, à oscilação dessa glicemia. Pode apresentar uma enteropatia diabética, que é aquela diarreia explosiva, principalmente noturna, ou até uma hipomobilidade colônica, levando à constipação. A nível do trato urogenital, o paciente pode ter bexiga neurogênica, itu de repetição, disfunção erétil nos homens e disfunção sexual feminina também, dor ao ato da relação sexual. E a disfunção sudomotora pode levar tanto a hiperidrose distal, né, principalmente nos pés e mãos, quanto também a anidrose. Essa anidrose pode levar a fissuras e, consequentemente, úlceras. Geralmente, esse paciente, por conta dessa disfunção sudomotora,
ter uma vasodilatação nas veias dos pés, levando a uma pele quente, a um pé rosado e edema. Vejam, não quer dizer que não é um pé de risco. É preciso pesquisar a função sensitiva nesse pé. Então, lembrando que frequência cardíaca de repouso entre 100 e 130 representa fator de risco independente de mortalidade. Olha só a importância dessa neuropatia autonômica. Bom, para completar, o paciente com diabetes ele pode sim apresentar uma neuropatia focal e multifocal. Ela não é muito comum, quando acontece, vai acontecer principalmente em idosos, e ela vai resultar da vasculite ou do infarto perineural de um determinado nervo ou de um determinado grupo de nervos. Ela é assimétrica, aguda e dolorosa, com a recuperação ocorrendo dentro de 6 semanas a 12 meses. Quando ela acontece, é preciso sempre afastar outra causa. Então, se é um paciente que tem uma manifestação craniana, é importante afastar AVC, aneurisma e tumor cerebral. Se é um paciente que tem acometimento de mediano, ulnar, peroneal ou tibial anterior, é importante afastar compressão desses nervos. Lembrando que o mediano vai ser responsável pela inervação do primeiro, segundo e terceiro dedos. Bom, se é um acometimento truncal, que pode levar a um quadro de dor torácica intensa, é importante afastar infarto. E existe também a amiotrofia lateral da coxa, que vai acometer um grupo de nervos dessa região, levando à atrofia dessa musculatura. Então, é um paciente que vai apresentar dificuldade para levantar de uma cadeira sem apoiar nos braços dessa cadeira. Aqui, na figura ao lado, nós temos exemplo das várias formas de neuropatia diabética. Então, a forma mais comum é a polineuropatia simétrica distal, que vai acometer, olha só, pés e mãos, né? Tipo bota, tipo luvas. Aqui, na imagem 2, nós temos exemplo da amiotrofia e da forma truncal. É importante também afastar aqui herpes zoster. Aqui, nessa outra figura, nós temos acometimento do mediano e do peroneal, que vai levar ao pé caído. E na última figura, nós temos acometimento autonômico, então do sistema cardiovascular e do sistema gastrointestinal. Bom, como é que eu faço esse rastreamento? E quando? No DM tipo 2, após o diagnóstico. No DM tipo 1, após 3 a 5 anos do diagnóstico, ou independente do tempo, quando entrar na puberdade, pois a puberdade é um período caracterizado por descompensação da glicemia. E essa monitorização deve ser anual. Eu não vou realizar a pesquisa dessas complicações somente uma vez e pronto. Como é que eu vou diagnosticar? Então, remoção obrigatória dos calçados. Eu preciso examinar os pés do meu paciente com diabetes. Lembrando que a forma mais comum é a polineuropatia crônica sensitivo-motora distal, que vai acometer principalmente os pés. Então, fazendo isso, esse exame clínico, eu vou conseguir identificar essa complicação e, consequentemente, pensar em outras formas de neuropatia nesse paciente, como a neuropatia autonômica. Então, o exame clínico é suficiente na maioria das vezes e são necessárias 2 anormalidades entre sintomas, sinais e testes para fechar o diagnóstico de neuropatia diabética. A avaliação deve ser bilateral, comparando-se segmento distal com proximal. Quando eu tiver um sinal sensitivo, eu vou dizer que esse sinal está presente, diminuído ou ausente. E quando eu tiver um sinal motor, um reflexo, eu vou dizer que esse reflexo pode estar presente ao esforço ou ausente. A eletroneuromiografia, como eu falei, ela é reservada para diagnóstico diferencial e ela só vai detectar alteração de fibras grossas. Então, lembrando que as fibras finas, elas são responsáveis pela sensação dolorosa, que eu vou pesquisar através de um palito,
pela sensação de temperatura quente e frio. Para isso eu posso utilizar tubos com água quente ou água fria ou simplesmente o cabo do martelo. Então, o cabo do martelo eu posso colocar para o paciente, que vai representar a temperatura fria, e a borracha do martelo, que vai representar a temperatura quente. Sempre eu testo no antebraço. Olha, aqui o cabo do martelo vai ser a temperatura fria, e essa borracha vai representar a temperatura quente. E aí eu vou pesquisar nas pernas, iniciando nas coxas, bilateralmente, perguntando para ele se é frio ou se é quente, até chegar nos pés. Bom, a fibra grossa vai ser responsável pela sensação de vibração, pressão plantar, reflexo e força muscular. Como é que eu vou avaliar essa fibra grossa? Então, pelo diapasão de 128 Hz, onde eu vou colocar sobre uma estrutura óssea e perguntar quando ele começa a sentir a sensação de vibração e quando ele para de sentir. Com o martelo, eu pesquiso o reflexo aquileu, pedindo para ele caminhar na ponta dos pés ou apoiar-se nos calcanhares. Eu vou pesquisar a força muscular. E uma triagem simples, né, que pode ser a primeira, inclusive, é a utilização do monofilamento de 10 gramas, onde eu vou pesquisar a sensibilidade protetora plantar. Por esse instrumento aqui, monofilamento. Então, aqui são exemplos do exame clínico. Vejam, nas primeiras duas imagens, aqui eu estou pesquisando fibra fina, né? Então, é a sensibilidade térmica. Olha só, o cabo do diapasão está utilizando aqui, para perguntar se ele sente frio ou quente. E aqui, a sensibilidade dolorosa. Então, com o palito, o uso do palito. E embaixo, eu já estou pesquisando fibra grossa. Então, a sensibilidade protetora plantar com monofilamento de 10 gramas, a sensibilidade vibratória com o diapasão e aqui o reflexo aquileu. Aqui eu estou pesquisando o reflexo aquileu sobre esforço. Bom, então as diretrizes, tanto da Associação Americana de Diabetes, da Sociedade Brasileira de Diabetes, quanto o grupo de trabalho para o pé diabético, que é o IWGPF, colocam como rastreamento o teste da sensibilidade protetora plantar com monofilamento de 10 gramas, bastando realizar em 3 pontos. No primeiro pododáctilo, embaixo dele e embaixo do 5º pododáctilo. Pode-se realizar também em um 4º ponto, que seria aqui, mais ou menos embaixo do 3º pododáctilo. Como é que se faz isso? Encosta o monofilamento no ponto e realiza uma leve pressão por cerca de 10 segundos, perguntando se o paciente está sentindo ou não. Antes, sempre testar no antebraço desse paciente. Então, monofilamento alterado mais um teste anormal significa neuropatia diabética, significa perda da proteção plantar, significa risco de úlcera e amputação. Ok, então geralmente esses quadros são indolores, por isso é importante o rastreamento. Mas alguns pacientes queixam dor, e quando queixa dor, é importante quantificar essa dor. Então, com uma régua, nós vamos traçar uma linha de 10 centímetros. Então, no 0, nós vamos representar o quadro sem dor e no 10 nós vamos colocar 100, colocando para o paciente a maior dor possível. E entregar a caneta para esse paciente, pedir para ele marcar um ponto aqui. Onde é que está a dor dele? Né? Próximo do 0, próximo do 100. Então, se ele marcou aqui na metade, eu venho com uma régua para verificar. Se foi menor que 4 centímetros, ou melhor, menor que 40, significa uma dor leve. Entre 40 e 69, uma dor moderada. E maior ou igual a 70, uma dor grave. Quando é que eu devo prescrever algum medicamento para essa dor? Na dor moderada ou grave. E a meta não é 100% de controle da dor. A meta é redução da intensidade da dor, pelo menos em 30% a 50%. Isso já significa eficácia do tratamento.
Lembrar que aqui nós estamos falando de lesão nervosa. Então é importante o controle glicêmico, o controle dos outros fatores de risco para impedir a progressão dessa neuropatia, mas nem sempre a gente vai conseguir a total recuperação desse quadro de dor. E aqui, como eu vou colocar nos próximos slides, por ser uma lesão nervosa, não adianta um analgésico ou um anti-inflamatório não hormonal. Nós vamos utilizar medicamentos controlados. E, claro, não esquecer de excluir outras causas de neuropatia. Então, o diagnóstico de neuropatia diabética sempre é um diagnóstico de exclusão. Não é porque esse paciente é diabético e tem uma dor que essa dor é secundária ao diabetes. Então, é preciso descartar deficiência vitamínica, hipotiroidismo, infecções, malignidades, principalmente em idosos, iatrogenias, seja por quimioterapia, cirurgia ou uso da isoniazida, traumatismo que leva a uma compressão nervosa e alcoolismo. E o tratamento? Então, o tratamento, primeiro, reduzir a progressão. Segundo, se tiver dor, controle da dor. Então, para reduzir a progressão, mudança do estilo de vida, então é importante manter um peso saudável, prática regular de atividade física, controle glicêmico e dos outros fatores de risco, o ácido tiótico na dose de 600 a 1.200 miligramas pode contribuir para reduzir essa progressão, existe trabalhos mostrando isso, e claro, se o paciente já tiver um comprometimento motor, é muito importante a fisioterapia para a recuperação desse comprometimento motor. Agora, se o paciente tiver dor, primeira linha, pregabalina, em dose elevada, na dose de 300 a 600 miligramas ao dia. Se não for suficiente, podemos associar a duloxetina. E o que nós temos no SUS, que podem substituir essas medicações? A gabapentina, na dose de 900 a 3.600 miligramas ao dia. E se não for suficiente, podemos associar a mitriptilina. Lembrando que a mitriptilina causa sonolência. Então, cuidado em idosos, e muitas vezes a gente acaba prescrevendo a mitriptilina somente à noite para evitar um risco de queda. Bom, então a neuropatia, consequência dela mais temida é o pé diabético. Vamos falar sobre o que é pé. Pé é a estrutura do tornozelo ou abaixo dele. E a lesão no pé não necessariamente é só uma úlcera. Pode ser uma bolha, uma erosão, um pequeno corte ou a úlcera propriamente. O IWGDF coloca infecção, ulceração e ou destruição de tecidos moles associados a anormalidades neurológicas e ou graus variados de doença arterial periférica nos membros inferiores. Então veja, não precisamos ter a doença macrovascular para caracterizar um pé diabético. A forma mais comum é o neuropático, por acometimento nervoso, mas também podemos ter o pé isquêmico, somente por acometimento arterial, e até o pé misto, acometimento neuropático e isquêmico. Bom, o pé diabético é a causa mais comum de internações prolongadas. 77% das úlceras cicatrizam em 1 ano e 85% precedem as amputações. Anualmente, 1 milhão de pessoas com diabetes sofrem uma amputação. Então vejam a importância da abordagem dessa condição na atenção primária. A tríade da ulceração é a presença de uma polineuropatia diabética com deformidade e trauma. Então vejam esse exemplo aqui. Existe uma polineuropatia diabética que levou à atrofia do interósseo com o desenvolvimento do dedo e martelo, levando ao aumento da pressão nesse ponto e nesse ponto. Então, o simples caminhar, aquele paciente que caminha descalço, pode levar inicialmente a um calo e posteriormente a uma úlcera nesse ponto de pressão. Então, aqui outros exemplos, olha só, desse pé que tem aumento do arco, olha onde eu vou ter aumento da pressão, Então, aqui, aqui, aqui e, claro, nessa parte superior.
E naquele pé chato, que é o grau máximo de dano neurológico, que é o famoso pé de Charcot, quando eu já tenho desabamento desse arco plantar, eu vou ter aumento da pressão aqui. O valgismo não é característico do pé diabético, mas pode acontecer também. Aqui outros exemplos seriam de dano nas fibras autonômicas, levando a ressecamento da pele, né, o que vai favorecer ao calo, a fissuras, rachaduras e micoses. Então, é importante, tudo isso pode ser detectado durante a consulta clínica, pedindo para o paciente retirar os sapatos. Então, confirmando, é importante a alteração da pressão plantar, mais um trauma, e esse trauma pode ser simplesmente o calçado inadequado, um objeto dentro do sapato ou o andar descalço, para levar à abertura de uma úlcera, UPD, úlcera de pé diabético. E outros fatores de risco são, o que pode somar nisso aqui? A presença de uma doença arterial periférica, passado de úlcera ou amputação, uma condição socioeconômica baixa, o paciente que mora só e a presença de doença renal do diabetes, assim como de retinopatia. Então, se o paciente já tem uma microcomplicação, é muito favorável que ele tenha outra. As úlceras podem ser classificadas, então, como eu disse, neuropática, quando tem só acometimento nervoso, em isquêmica, só acometimento isquêmico e neuroisquêmico. Você vai ter acometimento nervoso e arterial. As úlceras neuropáticas, quais são as características delas? São úlceras indolores, com reflexos diminuídos ou ausentes, mas que apresentam atrofia da musculatura interóssea, com proeminência de metatarsos, o pé cavo, que é aquele aumento do arco, localizadas nas regiões de sobrecarga, então é na área plantar, onde eu vou ter esse aumento da pressão, né? Olha só. Eu posso ter também presença de calos, fissuras e pele seca. Eu vou ter um shunte arteriovenoso com edema, pulsos presentes, a pele quente rosada. Então, eu não vou ter aqui um pé isquêmico. As úlceras isquêmicas, quais são as características? Geralmente elas vão acontecer em dedos ou áreas laterais, que são justamente a vascularização mais fina. Então, não são em áreas com aumento da pressão, né? Então, olha aqui, dedo, e muitas vezes também em uma área lateral. A pele é fina e brilhante, como podemos verificar nessa primeira imagem. As unhas estão atróficas, pelos diminuídos ou ausentes. O paciente apresenta palidez da pele à elevação e rubor quando você baixa esse membro. Pode apresentar também cianose, pulsos diminuídos ou ausentes. A sensibilidade vai ser preservada quando ele não tiver o acometimento neuropático. A claudicação nem sempre vai estar presente. Então, lembrar que esse paciente pode ter uma neuropatia autonômica. Então, isso, mesmo que ele tenha um comprometimento vascular importante, ele não vai sentir dor na panturrilha ao caminhar. Esse paciente pode ter dor em repouso, e isso significa um acometimento crítico vascular, e geralmente tem história de tabagismo e dislipidemia associada, que são fatores que favorecem muito a aterosclerose. Bom, e aí vem a pergunta: o cuidado com os pés ficará restrito aos procedimentos cirúrgicos? Então, existe uma força-tarefa das sociedades em trazer esse cuidado para a atenção primária, para que nós possamos prevenir o desenvolvimento de uma úlcera e, consequentemente, a amputação. Então, o foco é diagnosticar a polineuropatia diabética e o risco de úlcera, bastando para isso a perda da sensibilidade protetora plantar. Então, veja, perda da sensibilidade protetora plantar, que é detectada com o uso do monofilamento, já significa um pé de risco. Então, e um monofilamento alterado mais um teste,
aí eu já tenho realmente o diagnóstico de neuropatia diabética. Então, a classificação do risco é a seguinte: o risco muito baixo é aquele paciente que tem diabetes, mas não tem perda da sensibilidade protetora plantar e nem doença arterial periférica. Então, esse paciente eu continuo acompanhando ele na atenção primária, mas rastreando anualmente esse pé. Agora, se é um paciente que tem ou perda da sensibilidade protetora plantar ou doença arterial periférica, ele já tem risco baixo. E aí, esse segmento já precisa ser pelo menos semestral. Se é um paciente que tem deformidade, ele já tem um risco moderado e o acompanhamento pode ser trimestral. E se é um paciente que já tem um fator anterior, úlcera, amputação ou tem uma doença renal terminal, é um risco alto e aí ele precisa de acompanhamento, talvez até mensalmente. Ok. Mas é possível, na atenção primária, detectar a doença arterial periférica? Se tiver um Doppler, é possível sim. E aí vamos colocar como seria a característica dessa doença arterial periférica. Então, geralmente ela é bilateral, ela é mais distal. Aqui no diabetes, a calcificação média ela é intensa, a formação de colaterais é deficiente e a progressão é mais rápida dessa doença arterial periférica. O prognóstico de pacientes com diabetes, mais doença arterial periférica, mais úlcera, mais amputação, é pior do que em muitos cânceres, chegando a mais de 50% de morte em 5 anos. Então vejam a importância de investigar. Os sintomas clássicos, como claudicação intermitente ou dor ao repouso, podem não estar presentes pela presença da polineuropatia diabética, principalmente da neuropatia autonômica. Como é que eu vou rastrear? Então, olha só, basta a presença de um Doppler, que é um aparelho simples. Então, nós vamos aferir com a utilização desse aparelhinho, que é o mesmo feito durante a gestação, né, para tentar medir a frequência cardíaca do feto. Eu vou aferir as pressões sistólicas bilateralmente das artérias braquiais, aqui nos membros superiores, né? E das artérias do tornozelo, tanto pediosa, tá? Quanto aqui, olha, tibial posterior. Então, pediosa e tibial posterior. A pressão sistólica máxima, aqui, olha, se for direita ou esquerda, assim como a sistólica máxima do tornozelo, pode ter sido direito ou esquerdo, pode ter sido tibial posterior ou pedioso, eu vou fazer uma relação. Normal é entre 0,9 e 1,3. Menor que 0,9 significa risco de doença arterial periférica. Bom, então aquele risco 0, como eu disse, atenção primária. Risco 1 a 3, a gente precisa estabelecer referência e contra-referência, porque esse paciente vai precisar ser encaminhado ao vascular, seja na atenção secundária ou terciária. E o que eu vou orientar para o meu paciente lá na atenção primária? Cuidado com os pés, ele precisa amar os seus pés. Então, extensão diária, enxugar bem entre os dedos, não andar descalço, cortar as unhas em linha reta com o cortador de unha, esse aqui é o certo, evitar cortar assim, redondinha, usar meias sem costuras, evitar sandálias de dedo e calçados apertados, né? Então, nada disso aqui. Vai usar um calçado bem confortável, comprar os calçados no final do dia e experimentá-los bilateralmente, né, em ambos os pés e andar, para ver se realmente está confortável. Usar hidratante óleo vegetal nos pés. Lembra, existe uma disfunção sudomotora, então é importante hidratar para evitar fissuras. Usar calçado terapêutico se tiver deformidades, são aqueles calçados que tiram, né, o ponto de pressão, e praticar atividade física e exercícios que favoreçam a mobilidade dos pés. Então a mensagem final é remoção dos sapatos e exame dos pés e estímulo do autoexame pelos pacientes.
Com isso, com certeza nós vamos levar à redução do risco de úlcera. Muito obrigada. Essas são as referências. Hoje nós ficamos por aqui e até a próxima nossa videoaula do programa Telediabetes.